Boa noite, amigos do Facebook do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Começamos mais uma live com uma palestra da noite, trazendo o Evangelho do Cristo para a casa, os lares de cada um de vocês que está conectado conosco neste momento. Pedimos a permissão, então, para entrar na sua casa, para estar com você no seu carro, no seu trabalho, aonde você estiver, levando, então, ainda que de longe, mas irmanados pelos mesmos pensamentos e sentimentos, de levar o Evangelho aonde for necessário. A mensagem do Espiritismo, a mensagem do Cristo, para que nós possamos melhorar este nosso planeta. Neste momento, então, nós pedimos que todos que estejam aqui conosco, ligados através desse momento, todos nós possamos mentalizar a figura tão meiga e tão doce de Jesus, para que ela possa nos envolver, e envolver especialmente o palestrante da noite, para que através de suas palavras, os anjos enviados, mensageiros de Cristo, possam trazer as palavras corretas, as palavras que precisamos ouvir, as palavras das mensagens que precisamos aprender. E é desta maneira, então, que nós, unidos nesse momento, vamos iniciar esta palestra da noite, recebendo o Roberto César Santos, que é um trabalhador do Centro Espírita Luz e Fraternidade, aqui da cidade de Araçatuba também, né? Araçatuba, cidade que fica no noroeste do estado de São Paulo. E o Roberto, ele também é membro da USE Regional, né, como tesoureiro, tá? E da USE Municipal, como um dos palestrantes, né, que compõem a USE Regional de Araçatuba. O Roberto, ele contou para nós há poucos minutos que ele se tornou espírita no Pará, em Tucuruí, há 27 anos atrás, e disse que hoje, exatamente, está fazendo 27 anos que ele se tornou um espírita. Então, que bom, né, Roberto, que você se tornou espírita e agora divulga essa doutrina maravilhosa que nos auxilia a todo momento a evoluirmos a cada dia. Que você seja muito envolvido nessa noite, seja muito bem-vindo a este espaço e que suas palavras toquem fundo o coração de todos que estejam conectados conosco. A palavra é sua. Boa noite. Olá, todos bem? Boa noite, sejam muito bem-vindos. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e, principalmente, nos dê condições de sermos compreendidos por todos e por todas que nos assistem nesta noite, mesmo que distantes fisicamente, mas com certeza, emocionalmente, nós estamos ligados pelo coração a todos vocês. Hoje nós vamos estar falando de um assunto que nós encontramos no livro Caminho, Verdade e Vida, uma psicografia do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que é intitulada Tempo de Confiança. Esses livros da coleção Fonte Viva, eles têm exatamente 180 lições. Se a gente for fazer o estudo de uma lição por dia em cada livro, nós teremos 6 meses de estudo do Evangelho, um estudo bastante aprofundado. Então, esse título foi dado por Emmanuel, falando do tempo de confiança. E de onde ele tirou esse título? Ele tirou exatamente da passagem do Evangelho, que está em Lucas, capítulo 8, versículo 25, que diz o seguinte: E disse-lhes, onde está a vossa fé? Essa passagem, ela é belíssima, porque retrata um momento em que os discípulos, juntos a Jesus, eles saem para pescar.
E, curiosamente, na hora que eles saem, o céu está bonito, está aberto, e toda vez que a gente sai para uma empreitada, nós temos a esperança de coisas que possam acontecer, coisas boas. Porém, em determinado momento, uma tempestade começa a tomar conta do lugar e os discípulos ficam apavorados. Neste momento que eles estão apavorados, eles vão buscar a Jesus, porque eles entendem que Jesus pode ajudá-los neste momento. E Jesus é sacudido porque ele está simplesmente dormindo enquanto a tempestade está ali, lá fora, né, que as coisas estão acontecendo. Eles acordam a Jesus e Jesus vai até a proa do barco e diz o seguinte: acalma-te. E a tempestade passa, fica tudo tranquilo. Jesus volta e diz aos seus discípulos: aonde está a vossa fé? Então a gente observa que essa é uma frase com um simbolismo muito forte, porque a tempestade, ela representa as perturbações, as dificuldades, os problemas que a gente está passando no nosso dia a dia, as situações que nos causam transtorno, desconforto. Mas veja só, no barco existem dois tipos de pessoa: os espíritos imperfeitos, que são os seus discípulos, e nós temos também um espírito perfeito que está ali. Qual que é a reação de ambos diante da tempestade? Enquanto os imperfeitos estão desesperados, estão preocupadíssimos, o espírito perfeito está calmo, está tranquilo. Por quê? Porque ele tem confiança. Ele está vivendo aquele momento sem a preocupação que as pessoas estão tendo. E mais curioso ainda, vejam só, Jesus está no barco junto com eles, e mesmo assim eles estão desesperados, eles estão sentindo medo. Por quê? Porque nos falta exatamente essa questão, nos falta a confiança. Então, Emmanuel, ele coloca a seguinte situação: a pergunta de Jesus indica a necessidade da manutenção da confiança. Ou seja, nós precisamos estabelecer a confiança e mantermos esta confiança no nosso dia a dia, em todas as situações que nós estamos vivenciando. Então, nós precisamos dar manutenção, ter continuidade. É uma coisa que eu falo, por exemplo, a respeito de paciência. Muita gente fala: eu tenho pouca paciência. Meu pavio é curto. A minha paciência é curta. Estão testando a minha paciência. É a mesma coisa da confiança. Ou você tem ou você não tem. Então, são coisas que a gente precisa conquistar através do nosso trabalho evolutivo. O que é a confiança? Do latim confidentia, que significa confidere, acreditar plenamente, com firmeza, crer, ou seja, é ter aquela convicção das coisas que acontecem conosco. Então, a confiança, ela é fundamental na nossa vida, e vale lembrar que a doutrina espírita, ela é baseada principalmente nessa certeza. Não é uma crença, é uma certeza, é uma convicção. Porque Kardec coloca justamente isso: fé inabalável só é aquela que pode encarar qualquer momento da humanidade face a face. Então, significa dizer que a fé, ela também tem a sua raiz na mesma palavra: confiança, confiar. Então, é interessante a gente falar em confiança, porque ela nos remete a alguns aspectos. O primeiro deles é fé no futuro. Confiança, fé no futuro. O que significa essa confiança, essa fé no futuro? Nós temos uma frase que diz o seguinte: conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei.
Então, é a certeza, a convicção daquilo que nós estamos vivenciando naquele momento. Então, a fé no futuro é a diferença entre a crença, o acreditar e o raciocínio, a certeza. Crença é algo que você tem dentro de você em algumas coisas. Muitas vezes, nós confundimos a crença religiosa com a fé. E são coisas bastante distintas. A crença é quando você professa, então, essa fé, essa religiosidade, diferente do raciocínio, da certeza. E a doutrina espírita, ela traz isso de uma forma imperturbável, porque fala de algumas coisas, a doutrina espírita fala dessa fé inabalável, ela fala também da existência de Deus, ela fala da sobrevivência do espírito, ela fala da comunicação desses espíritos que partiram para o mundo espiritual e eles voltam para conversar conosco. A doutrina espírita fala dos mundos habitados, fala da reencarnação. Mas ela não fala numa questão simplesmente de uma crença, mas principalmente ela fala da relação com a ciência, aquilo que é demonstrado. Por exemplo, a existência de Deus. E mais interessante, a existência de Deus, ela passa por uma questão científica que às vezes a gente não se apercebe. A confiança de que Deus existe, ela é fundamental. E essa crença, essa certeza que Deus existe, está em Kardec quando ele fala que não existe efeito sem causa. Então, se existe um universo que funciona perfeitamente, é porque alguém criou. Se não foi o homem, foi algo superior ao homem. Então, ela não passa de uma crença, por exemplo, eu acredito que seja Deus, porque está escrito em determinado livro que Deus que criou a Terra. Não, a doutrina espírita ela traz uma certeza, uma convicção, que inclusive se fundamenta na ciência. Recentemente eu vi uma questão bastante importante de um filósofo antigo que ele diz, o Spinoza, que ele acredita em Deus, mas no Deus que estabeleceu todas as leis que regem o universo. Ele acreditava nesse Deus, e não o Deus que era instituído pelas religiões oficiais. Tanto é que ele foi violentado por causa dessa crença que ele carregava em si. Então, é interessante a gente pensar que a doutrina espírita ela sai da condição de crença para a questão da certeza, daquilo que é raciocinado, daquilo que é pensado. Nós vamos ver que a doutrina, ela se baseia fundamentalmente em questões que nós comprovamos. Por exemplo, a sobrevivência do espírito. Mas a ciência não provou. Provou A mais B que existe a sobrevivência. Chico Xavier tem mais de 10.000 cartas provando isso. De que forma? Psicografias, aonde ele retrata algumas coisas muito interessantes, falando que a pessoa que desencarnou, falando de coisas que só aqueles que são parentes, que conviveram com ele, sabem. Como que ele conseguiu essas informações? Então, existem processos da ciência que demonstram que é uma realidade. A reencarnação foi estudada em diversos pontos do globo, mostrando que é uma realidade. Então, a doutrina espírita, ela não se fundamenta numa crença, num acreditar, ela se fundamenta numa certeza, numa convicção. Ela se sustenta justamente por causa disso. Então, nós vamos ver que uma das coisas que nós precisamos descobrir, que confiança, ela está relacionada, então, à fé no futuro. Também ela está relacionada à questão da esperança. Confiança, um dos sentidos da palavra confiança está relacionado à esperança. E essa frase aí, ela é complicada da gente entender. Esperança é agradecer tudo
até a dor. Pode parecer complicado, né? Mas é uma realidade. Agradecer, inclusive, a dor. Por quê? Porque eu tenho esperança de que isso que eu estou passando, isso que eu estou vivenciando, é para o meu melhoramento, para o meu aprimoramento, para que as coisas se modifiquem mais adiante, porque eu tenho fé no futuro, eu tenho fé de que as coisas não acabam aqui. Então, eu vou continuar as minhas atividades, eu vou continuar de onde eu parei. Então, esperança é acreditar que hoje eu não tenho condição de ter uma coisa, mas amanhã eu vou trabalhar de tal forma que eu vou conquistar. Então, a esperança é uma atitude positiva diante da vida. Esses dias aconteceu um fato bastante curioso. Eu estou fazendo minha mudança, tanto é que meu quarto aqui, meu escritório está meio bagunçadinho, né? Mas aconteceu um fato interessante. À noite, casa nova, levantei e tinha uma gaveta no meio do caminho. E a minha canela ficou no meio, no meio daquela gaveta. E o interessante é que quando eu senti aquela dor que veio, eu me lembrei de uma coisa. Eu tenho perna, eu estou de pé, estou numa casa nova, estou recomeçando algumas coisas. Então, eu só tenho a agradecer, mesmo diante da dor, mesmo que tenha descido uma lágrima, eu estou agradecendo, porque eu tenho confiança, eu tenho esperança de que tudo é para o meu melhor, tudo é para o meu aprimoramento. Então, confiança é exatamente isso. A letra dessa música, lindíssima, né, que é... Eu esqueci até o nome, o título dela agora. Depois eu lembro. Mas o Almir Sater, ele fala a respeito, tocando em frente, isso. O Almir Sater, ele fala uma coisa belíssima. É preciso a chuva para florir. Ou seja, é preciso que algumas coisas aconteçam para que outras melhores apareçam. No livro do Pequeno Príncipe, tem uma frase linda que diz o seguinte: se eu quiser conhecer as borboletas, eu terei que suportar umas 2 ou 3 larvas. Ou seja, para que eu consiga realizar alguma coisa, eu tenho que passar por algumas dificuldades, por alguns atropelos. Então, esperança é entender que a chuva vai trazer vida, vai fazer florir as nossas, aquilo que nós precisamos cultivar. Então, confiança também. Vamos lá, vamos avançar. Coragem. Confiança está relacionado à coragem. E o que a coragem tem a nos ensinar? Às vezes, você não percebe suas próprias forças até que precisa enfrentar a sua fraqueza. Olha que coisa linda. Às vezes, você não percebe suas forças, suas próprias forças, até que enfrente a sua maior fraqueza. Então, confiança está relacionado também à coragem, a despertar a coragem em cada um de nós. Coragem, do latim, significa agir com o coração. Coragem é o contrário do medo. E o medo, ele faz parte da nossa vida? Sim, o medo é muito importante para a nossa vida. Por quê? Porque nós precisamos aprender a lidar com ele, para às vezes não dar passos adiante daquilo que nós podemos caminhar. Então, o medo, ele é necessário para que a gente mantenha a nossa vida nos alimentando aqui na Terra com a existência, com tudo aquilo que está acontecendo. E o medo evita que a gente entre numa roubada. Mas quando a gente deixa o medo tomar conta da gente, ele começa a se tornar um problema. Então, o mais interessante a respeito do medo é que quando a gente está com medo de alguma coisa, significa que eu tenho limite, eu tenho alguns limites.
E aí eu passo a me conhecer. Eu sei até onde eu chego, eu sei até onde eu consigo ir, eu sei até onde as coisas ficam complicadas para mim. E aí eu posso usar isso como uma alavanca para que eu possa ir mais adiante, ou posso usar isso como uma muleta. O que significa usar como uma muleta? Ah, eu tenho medo e não vou fazer. Eu me retraio, eu fico num canto acuado e não vou realizar aquilo que eu preciso realizar. Então é interessante a coragem, o medo junto com essa coragem, para que a gente possa vivenciar a nossa vida, aprender quem somos, aprender sobre os nossos limites, limites físicos, emocionais, limites mentais, para que quando eu encontre esses limites, eu trabalhe a tal ponto que eu consiga vencer tudo isso. Então nós temos duas opções quando a gente está com medo, quando a gente está desenvolvendo a nossa coragem. Ficar acuado, usar isso como desculpa, como sendo vítima das situações, ou usar como alavanca para que eu possa dar um impulso no meu processo evolutivo. E aí tem uma frase, né, que eu costumo usar, e às vezes as pessoas não gostam muito, não, mas que eu digo o seguinte: quem quer, faz. Quem não quer, arruma desculpa. Então, é para a gente refletir a respeito disso. O que nós queremos da nossa vida? Né? Nós precisamos parar de arrumar desculpa. Ah, eu não fiz isso porque não pôde, por causa disso, daquilo outro. E, às vezes, as coisas não acontecem porque eu estou arrumando desculpa para aquilo que eu não quero fazer. Confiança tem a ver principalmente com mudança. Essa frase, se eu não me engano, é do Freud, que ele diz o seguinte: quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. Então, quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. Lidar com mudança é uma das tarefas mais difíceis que nós temos. É muito difícil lidar com mudança. Porque nós temos que repensar as nossas vidas, nós temos que repensar atitudes, nós temos que mudar, muitas vezes, objetivos, nós temos que mudar a nossa forma, nossos hábitos, a nossa forma de agir. Então, mudança é uma das coisas mais complicadas que nós temos. E é por isso que essa imagem, ela representa muito bem isso, né? De uns dias para cá, você mudou muito. Então, nós precisamos desenvolver essa potencialidade. E mudança significa dizer que a gente vai ter que lidar com desafios diferentes. Porque, normalmente, nós vivemos uma vida um pouco automática, não é verdade? Nós vamos para o trabalho pegando sempre o mesmo caminho. Nós fazemos sempre as mesmas coisas. Nós vestimos determinadas roupas e determinadas formas. Então, nós sempre vamos criando hábitos, criando situações, e que é difícil depois a gente executar uma mudança. Eu me lembro muito bem de uma pessoa que uma vez ele me disse uma coisa assim que eu achei muito curiosa. A pessoa me falou: nossa, tem uma farmácia do lado da minha casa e eu não vi a sua construção. Construir um prédio, instalar uma farmácia, mas veja só, a pessoa não tinha visto. Por quê? Porque nós ligamos o piloto automático para tudo que nós fazemos na vida. Então, mudar o trajeto, mudar a forma de ver as coisas, ela é essencial para a nossa vida, para que a gente possa abrir as possibilidades. Se nós não mudarmos, nós vamos ficar sempre restritos a determinadas possibilidades. Dona Patrícia Rasteiro, mudar é difícil, muito difícil. Eu sei que é difícil.
E eu falo isso porque a gente passa por essas transformações, mas a gente tem que estar disposto. Volto àquela frase: quem quer, faz. Quem não quer, arruma desculpa. Então, isso é importante que a gente possa refletir a respeito dessa necessidade de mudança. Porque se a gente não mudar, a gente vai viver uma situação complicadíssima, né? Gente, deixa eu passar aqui o slide. Isso, agora foi. Mar calmo nunca fez bom marinheiro. Vamos voltar lá no início? Os discípulos nervosos, preocupados, desesperados lá dentro do barco que estava chacoalhando. Ou seja, nós precisamos muitas vezes de um chacoalhão para que a gente possa empreender uma mudança, para que a gente possa repensar a nossa vida, aquilo que nós estamos vivenciando. Então, essa frase, ela representa muito bem isso. Nós precisamos de uma sacudida para a gente poder alavancar a nossa vida. E isso está relacionado à questão da zona de conforto. Zona de conforto é um lugar maravilhoso. Pena que nada cresce lá. E é verdade. Se a gente não mudar, a gente vai ficar sempre num determinado lugar e a gente vai ficar confortável ali e não vai crescer, não vai se desenvolver. Vale lembrar que zona de conforto, o que é? É uma série de ações, pensamentos ou comportamentos que uma pessoa está acostumada a ter e que não causam nenhum tipo de medo, ansiedade ou risco. Ou seja, é a letra daquela música do Chico Buarque, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual. Acorda às 6 da manhã, faz um café e me acorda com um beijo. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Nós precisamos mudar. Nós precisamos sair dessa zona de conforto. O que significa isso? Quando nós estamos fechados num lugar, nós precisamos ampliar esse lugar. Sair da zona de conforto não é simplesmente, eu tenho medo de altura. Então, para vencer o medo de altura, eu vou pular de paraquedas. Opa! Se você tem medo de altura e você já vai pular de paraquedas, você pode ter um infarto quando você estiver lá no avião. O que você precisa? Eu preciso vencer o medo de altura. Sobe numa escada, sobe num prédio e vai se acostumando. Você está saindo aos poucos da zona de conforto. Você não vai sair de uma maneira abrupta, porque isso pode trazer problemas e pode trazer traumas para você. Então, zona de conforto é quando você vai fazendo as coisas aos poucos, para que você possa se soltando, possa melhorar a sua situação. E esse quadrinho aí, ele representa muito bem isso, né? Que tá o carinha ali, que ele diz o seguinte: já tentei, mas não encontro uma saída dessa zona de conforto. E aí uma vozinha fala para ele lá no fundo, né? Mas a porta está aberta ali atrás. E olha a resposta dele: mas aqui está tão quentinho. É o que a gente faz. A gente fica na nossa zona de conforto porque a gente se habituou a isso. A gente precisa enxergar a vida com outros olhos. Por isso que essa frase ela tem uma força muito grande. Prefiro o mal que conheço, olha só, prefiro o mal que conheço do que o bem que não conheço. Então as pessoas se acostumam até com as coisas ruins, com as coisas que incomodam, com as coisas que fazem mal a ela. Eu me lembro muito bem, se eu não me engano, é o professor Leandro Carnal. Ele conta uma história bastante interessante de que uma senhora que foi presa na época da ditadura e ela sofria constantemente tortura lá onde ela estava. E quando acontecia de vir um outro torturador, ela morria de medo, porque ela não estava acostumada com aquele torturador, ela não sabia o que ia acontecer. Com o outro, ela já tinha acostumado.
mas com esse que estava chegando, ela não sabia, então ela tinha mais medo ainda desse outro torturador. Então, nós, infelizmente, nos acostumamos até com as coisas ruins. E aí a gente usa essa expressão, é o novo normal. Não existe o novo normal. Nós precisamos repensar essa condição, porque se está me fazendo mal, não pode ser normal. Eu tenho que mudar a situação, o ambiente, o lugar que eu estou, que eu me encontro. Então, nós vamos ver que as nossas crenças, aquilo que a gente acredita, que é aquilo que é verdadeiro para a gente deixa que elas controlam as nossas vidas. É aquilo que a gente chama de crenças limitantes. Então, tem uma frase do Mahatma Gandhi que ele diz o seguinte: suas crenças tornam seus pensamentos. Seus pensamentos se tornam suas palavras. Suas palavras se tornam suas ações. Suas ações se tornam seus hábitos. Seus hábitos se tornam seus valores. E seus valores se tornam o seu destino. Ou seja, a sua crença se transforma no seu destino. Se eu quiser mudar tudo isso, se eu quiser mudar o meu destino, eu tenho que começar a pensar nos valores que eu tenho para que eu possa mudá-los, eu tenho que pensar nos hábitos que eu tenho para mudá-los, eu tenho que pensar nas ações que geraram esse destino, porque ação gera reação, ação e destino. As palavras que eu tenho usado, a forma como eu falo, o que eu falo, e também os nossos pensamentos. Então, mudar implica em mudar o nosso pensamento, a nossa forma de pensar. E a doutrina espírita nos auxilia exatamente nisso. É difícil? Muito difícil. E, inclusive, essas crenças, elas geram, inclusive, as nossas doenças. E olha só, o medo da doença mata mais que a própria doença. Será que tem a ver alguma coisa com o que a gente está vivenciando? É muito difícil. Essa frase, ela foi extraída de um livro chamado A Biologia da Crença, do Bruce Lipton, um americano, que ele fala que os nossos pensamentos, as nossas crenças, as nossas ideias interferem na constituição celular. Ela atua, o nosso pensamento atua no núcleo da célula, trazendo problemas ou trazendo soluções. Então, o medo, ele é aquele que vai alimentar as nossas doenças, as nossas tristezas. O medo, ele vai alimentar os nossos infortúnios, os nossos problemas. Ah, mas então quer dizer que eu tenho que viver sempre rindo? Não, não é assim. Você tem que aprender a lidar com essa transição, aprender a entender que a confiança está de que tudo que me acontece, ou tudo que acontece ao meu redor ou no mundo, tem uma razão de ser, de existir. Que nada acontece ao acaso, nada acontece por acaso. Então, nós vamos ver que, por exemplo, existe uma crença, né, que nós conhecemos, que é o efeito placebo. Você toma um determinado medicamento e você se cura daquele medicamento, com aquele medicamento, que às vezes nem é o princípio ativo do remédio, mas o teu próprio pensamento gera uma condição para que você possa restabelecer a sua saúde. É o otimismo que você precisa ter para sair dessa situação. Mas existe um efeito também, um efeito contrário, chamado nocebo. Quando você toma alguma coisa, quando você vivencia alguma coisa que você acha que te faz mal, e realmente ela começa a te causar mal. É o efeito nocebo, é o contrário do placebo. E onde está esse efeito? No nosso pensamento, na nossa forma de atuação. Eu confio ou não confio? Então, vamos pensar o seguinte:
Quanto maior a minha desconfiança, maior o meu sofrimento. Ou seja, a confiança, ela é igual ao sofrimento. Ela tem a mesma relação de igualdade. Quanto eu mais confio, menos eu sofro. Vamos lembrar dos discípulos e de Jesus no barco? Jesus, espírito perfeito, espírito puro, confia plenamente em Deus. Ele estava sofrendo no barco? Estava dormindo. Os discípulos que não tinham essa confiança, o que aconteceu com eles? Entraram em desespero, entraram em sofrimento. Então, é uma relação de igualdade. O mesmo tanto que eu tenho de desconfiança, eu tenho de sofrimento. Então, se eu quiser parar de sofrimento, eu tenho que confiar mais. Simples, né? Só que não. Então, a gente precisa entender. Nós podemos escolher o que a gente quer. Amor, que representa confiança, ou viver com medo. E o mais interessante, o mais bacana, que essas duas situações, amor e medo, elas nos remetem a uma produção hormonal que o nosso organismo faz. Por exemplo, o amor, ele gera ocitocina, que é o hormônio do aconchego, do toque, o hormônio que libera o nosso organismo, ele baixa a pressão, ele baixa a nossa pressão, ele faz com que a circulação funcione melhor do nosso sangue, ou seja, é um hormônio que nos estimula, que nos ajuda. E o medo libera cortisol, que é o hormônio do estresse, que estrangula as veias, que deixa o nosso corpo repesado, com medo. Então, nós temos opção. Ou usar ocitocina, amor e confiança, ou usar o medo. Depende da gente, as escolhas que a gente faz. Então, nós vamos ver que a confiança, ela precisa ser estimulada dentro da gente. E, às vezes, a gente acha que a gente não está sendo amparado. Mas essa espiritirinha que nós vamos ver aí, que fala da confiança, né, que ele diz o seguinte: eu oro tanto, mas parece que ninguém me ouve. E os espíritos estão ali cuidando dele e dizendo, né, nós estamos cuidando da saúde, monitorando a família dele também. Se ele fosse mais confiante, ele perceberia a ajuda. Todos nós recebemos ajuda. Jesus, ele disse para a gente: não vos deixarei sós, não vos abandonareis. Jesus está no barco conosco e nós não damos conta disso. Por quê? Porque nos falta confiança. Nos falta entender que a vida segue seu curso e nós precisamos desenvolver tudo isso. E é por isso que nós repetimos a pergunta: aonde está a nossa fé? A nossa fé, ela ainda está em construção. Uma hora a gente tem determinada fé, outra hora a gente sofre por falta dessa fé. No livro Cartas de uma Morta, Dona Maria João de Deus, através da psicografia do seu filho, Chico Xavier, ela escreve: chorai vossas lágrimas remissoras de olhos postos no céu, onde se guardam todos os vossos prantos, e onde são conhecidas todas as vossas preces e aspirações. Aprendei nas experiências penosas da terra a soletrar o abecedário do amor, da piedade e da resignação, porque se viveis a dolorosa angústia das almas infortunadas e incompreendidas, no mundo há no céu quem vos estenda as suas mãos carinhosas e compassivas. Trabalhai, sofrei e confiai na misericórdia divina, pois não foram pronunciadas para os espíritos satisfeitos e felizes aquelas divinas palavras. Bem-aventurados os aflitos da terra, pois que a eles pertencem as alegrias do céu. E para a gente caminhar para a conclusão, é interessante essa história que nos foi contada há algum tempo atrás,
quando um menininho, pequenininho, viajava num avião sozinho. E ao seu lado tinha um homem sentado, observando aquela criança que olhava ali pela janela. E, de repente, o avião começou a entrar em turbulência. As luzes se acenderam, pediram para apertar os cintos, e o avião sacudia de um lado para o outro, aquela confusão, pessoas começaram a entrar em desespero, e a criança ali, presa, cantarolava. Estava super tranquila, super sossegada. E o rapaz, o senhor que estava do lado dela, admirou, né? Mas ela não estava com medo. E nisso o rapaz pergunta: você não está com medo? E o menino olha para ele com aquele olhar doce, com aquela simplicidade, e fala: não tenho medo. O piloto é meu pai. Medo do que da vida? O piloto, aquele que comanda tudo, nosso pai, é bom, generoso e justo. Ele só quer o melhor para a gente. Então a gente tem que confiar em Deus. Se a gente não confiar, a gente vai continuar sofrendo. E o Emmanuel diz o seguinte: lutas, conflitos, perturbações, por vezes é possível te sintas à frente do mundo, qual se estivesses no mar tumultuado. Guarda-te na embarcação da fé e segue na rota que te cabe percorrer. Deus está no leme. Age e confia. Confiemos, Deus está no leme, e sigamos sempre em frente. Que Deus nos abençoe, que Deus ampare a todos vocês. E aí eu fico aguardando aí o pessoal. Nani, tá tudo bem por aí? Valéria? Tudo certo, Roberto. Eu acho que nós não temos perguntas. Agradecemos muito a sua palestra, um tema muito interessante, muitos comentários, né? E agradecemos e eu te convido a fazer a prece de encerramento para que nós possamos encerrar a noite. Tá, ok, obrigado. Então eu queria agradecer ao convite e pedir a todos vocês para que nesse momento nós pudéssemos fechar os olhos por alguns instantes, para que o mundo ao nosso derredor não nos interrompa, rogando a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, a Jesus, nosso Mestre, nosso amado irmão e amigo incondicional de nossas vidas, aos espíritos amigos, trabalhadores do Cristo, trabalhadores da seara bendita do Mestre, para que possam abençoar a cada um de nós, encarnados e desencarnados, que neste momento estamos unidos pelo coração, distantes fisicamente, mas com certeza unidos pelo amor, pela dedicação, pelo trabalho, ligado ao próximo. E, Senhor, neste momento, te pedimos em benefício principalmente de nossos irmãos que regressam à pátria espiritual, acometidos por uma doença terrível que nos está, de certa forma, incomodando, mas que possamos ter a certeza, a convicção de que nada é por acaso e tudo aquilo que nos acontece tem uma razão de ser. Que nós possamos sempre confiar na tua misericórdia, no teu amor, porque nada acontece por acaso, nada acontece sem sua permissão, para que possa ser lição importante para o nosso desenvolvimento moral e intelectual. Que as tuas bênçãos possam atingir a casa, o coração de cada um daqueles que nos assistem, abençoando e amparando a todos, envolvendo-os todos com teu amor. Obrigado mais uma vez. Sê conosco e nos abençoa, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Muita paz.